A acupuntura pode ajudar a controlar os níveis de ácido úrico que estão circulantes no nosso corpo? É o que esse artigo científico está contando para gente e eu quero aproveitar o gancho de ter acabado de ler para a gente conversar um pouco sobre ele. Eu sou o professor João, sou biomédico acupunturista e especialista pela WFAS. E antes da gente começar a nossa conversa, primeiro a gente vai entender o que é ácido úrico e como a gente vai entender também essa substância, esse produto, dentro da perspectiva da medicina chinesa. O ácido úrico é naturalmente produzido pelo metabolismo do nosso corpo. E isso acontece quando a gente está fazendo a digestão de alimentos que são ricos em proteína. Não qualquer tipo de proteína, proteínas que a gente classifica como purinas. O fígado vai transformar essas proteínas em ácido úrico, esse ácido úrico cai na corrente sanguínea e ele é filtrado pelos rins. Ou seja, a boa parte desse ácido úrico que a gente produz naturalmente por meio do nosso metabolismo, a gente elimina ali pela urina. O problema é quando o nosso corpo produz demais ácido úrico e aí a gente tem dificuldade de jogar fora. Fica muito ácido úrico circulando aqui na corrente sanguínea e o que isso provoca? Isso provoca a formação de cristais. Esses cristais que estão agora aqui se formando, eles produzem uma série de outros problemas. Talvez o mais notório deles seja aquele que a gente conhece como gota. Agora, trazendo a nossa conversa para a medicina chinesa, quando a gente bate um papo sobre isso, a gente puxa muito o baço para a nossa pauta. Uma das principais funções do baço é justamente controlar a transformação e o transporte daquilo que a gente consome. O ácido úrico é um resíduo metabólico. Se eu tenho muito resíduo sobrando na minha circulação, talvez a função do meu baço de transportar e de transformar ela esteja prejudicada. Logo, eu estou acumulando um excesso de resíduo que eu devia estar jogando fora. E é claro, esse daqui é um bate-papo muito superficial sobre esse assunto. Eu só estou introduzindo esses aspectos para a gente conversar sobre o que de fato nos interessa no vídeo de hoje, que é esse artigo que eu trouxe. Esse artigo, eu vou deixar o link para acessar ele aqui na descrição do vídeo, mas para essa pesquisa foi 35 pessoas a princípio iriam participar, dessas 35 no final 32 efetivamente participaram, sendo que dessas 32, 20 eram homens, 12 mulheres, uma idade média de 64 anos e um peso médio de 68 quilos. Tempo médio de doença, 10 anos. Essas pessoas foram submetidas a 10 dias de tratamento com acupuntura, 10 dias consecutivos, sendo que essa acupuntura ela foi aplicada de forma muito específica. Foram utilizados 5 pontos que pertencem a uma categoria também muito específica, mas que tem função básica de regular principalmente as atividades do baço, que a gente conversou agora há pouco. Eu vou tentar colocar a imagem desses pontos aqui do lado, tá? Mas os pontos que foram utilizados foram o baço 1, baço 2, baço 3, baço 5 e baço 9. São todos pontos ali que estão na perna, mais especificamente abaixo do joelho, tá? Da articulação do joelho para baixo. Esses pontos, eles pertencem a uma categoria muito específica, que na medicina chinesa a gente chama de pontos Shu antigos. Basicamente, assim, de forma bem rasa e objetiva, o estímulo desses pontos vai regular o fluxo energético nesse canal que tem relação direta com o baço. Os pesquisadores observaram que depois dessa intervenção, a concentração sérica do ácido úrico, ou seja, essa concentração ali que você encontra no sangue, diminuiu entre 16,32% e 18,29%, e o volume de urina ele aumentou entre 24,22% e 29,32%. Os próprios pesquisadores, no artigo, eles já falam que isso daqui se trata de um estudo de curto prazo, né? Carece de uma observação, de uma eventual observação dentro de um período maior, para ver qual vai ser o comportamento fisiológico
desse corpo recebendo acupuntura numa circunstância como essa. Mas o que eu acho muito interessante aqui, e bastante produtivo, inclusive, é observar que a acupuntura, mesmo baseada em princípios técnicos, princípios metodológicos, diferentes do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, ela tem sim o seu respaldo fisiológico observável. Agora eu vou dar o meu pitaco como professor de acupuntura. Eu senti um pouquinho de falta dos pesquisadores contarem para a gente ali na metodologia, ali na intervenção que eles fizeram, se esses pontos foram trabalhados de forma bilateral, ou seja, se foram trabalhados nas duas pernas desses pacientes. Implicitamente, após a leitura, eu subentendi que sim, que foram trabalhados ali de forma bilateral, apesar de eu não ter encontrado na leitura se realmente se isso foi feito. Um segundo ponto é que eu senti falta também deles especificarem para a gente se esses pontos foram trabalhados em tonificação ou se eles foram trabalhados em dispersão. Pela lógica do problema, eu acredito que foram trabalhados em tonificação. Mas, de novo, não está especificado no artigo, mas é só um detalhe muito pequeno perto dessa pesquisa que eu acredito ser muito importante, sobretudo aqui para os leitores aqui do Ocidente. Eu observo, tenho a leve impressão que a comunidade científica aqui no Ocidente não se interessa muito em explorar, dentro dos métodos ocidentais, a eficácia das terapias complementares, como a acupuntura é um exemplo. Você, paciente, sabia que a acupuntura é uma técnica que ajuda em problemas como esse? E você, aluno e estudante, que geralmente trabalha com os pontos Chu antigos no seu dia a dia? Conta para mim nos comentários, se inscreve nesse canal, deixa a sua curtida e eu vejo você no próximo vídeo.